A gente precisa falar sobre essa Internazionale de Inzaghi. Eu sei, muitas vezes na mídia a gente vê falando bastante do Barcelona do Hans Flick, o Arsenal do Mikel Arteta e também agora do PSG de Luiz Henrique. Os três jogando muita bola, fino mesmo. Mas a Inter, na minha opinião, tem um dos estilos de jogo mais equilibrado da Europa e é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora nesse vídeo. Estatisticamente, como vai a Inter nessa Champions League, e vocês vão perceber que os números refletem também no que a gente vai mostrar no campo, tá? É um time que jogou 12 partidas nessa temporada pela Champions, tá? Marcou 19 gols, que não é uma média extremamente alta, 1,59. Se a gente pegar um Bayern, PSG, um Barcelona, tem médias mais altas. Porém, aqui tá o detalhe, né? É um time que toma 5 gols apenas. 5 gols em 12 jogos, 0,42 de média por jogo. Realmente é bizarro como a defesa da Inter se defende e eu vou mostrar para vocês como eles se defendem nesse vídeo também. Uma posse de bola de 49,75% para um time que é semifinalista é um pouco estranho, né? Óbvio que quando pega adversários ali da Série A italiana, como um Cagliari da vida, por exemplo, ele vai ter um número maior de posse. Mas na maioria das vezes a Inter não precisa da posse de bola para agredir o seu adversário. E aí entra um número que é bem interessante aqui nessa temporada. Esses aqui são os números da temporada, não somente da Champions, tá? Mesmo um time que tem menos de 50% de posse de bola ali na Champions League, no total, eles têm aí 60% de gols marcados em ataques posicionais. Loucura, né? E outro ponto forte que eu também vou mostrar nesse vídeo é os ataques em bola parada, que já marcaram 27 gols, 31% deles, tá? E alguns poucos, aqui 8 em contra-ataque, tá? E para fechar, tá? As estatísticas antes de a gente terminar, vale a pena também esse outro dado. Os 19 gols marcados, 17 foram dentro da área, tá? Isso corrobora com esse número da temporada aqui. Dá uma olhada nesse número aqui, ó. A Inter não é um time que cria muitas chances de gol, em média, né? 8,9 aí por jogo, né? Tem uma média de gols 2,2. Agora, pasmem, o expected goals da Inter é de 2,16, que significa que a Inter praticamente, né, dá pra gente colocar assim, todas as chances que eles criam, eles marcam proporcionalmente, tá? Que isso é uma coisa muito difícil. Muitos times têm dificuldade, né? Cria e não marca. E não é o caso da Inter. Ou seja, de cada 8 oportunidades da Inter, 2 terminam em gols. Ou seja, 25% das chances que eles criam de gol, eles marcam. Loucura, né, cara? Loucura, mas vamos entender isso daí na prática como funciona. Mas vamos começar primeiro no aspecto defensivo. Esse daqui é um cenário muito padrão da Inter defendendo, tá? Normalmente, Marcos Thuram ou Lautaro Martinez ficam um pouco na sobra, né? E um deles retorna. Nesse caso aqui, o Lautaro Martinez. Aqui a gente tá vendo o Mkhitaryan e sempre caçando, tá? Por setor, tá? É uma marcação setorizada. Então, por exemplo, caiu o Kimmich à frente do Mkhitaryan, ele corre. Caiu na frente do Lautaro, Lautaro sai, tá? E assim por diante. E o restante marca ali em bloco baixo, como a gente tá vendo. Nesse lance, dá pra perceber que o Stanisic tem uma oportunidade de escapar. Vocês viram que tem um espaço por aqui. Mas olha como também é um detalhe da Inter que eu gosto bastante, que é um time que consegue se fechar muito rápido. Você vê que o Pavard lê muito bem a jogada e não deixa essa bola chegar. E se chegasse, tinha 3 jogadores em cima ali para marcar. Uma outra armadilha que a Inter utilizou bastante no primeiro jogo, isso aqui é um lance de segundo jogo contra o Bayern, mas no primeiro jogo foi nítido o segundo tempo depois que a Inter já estava à frente no placar, que é o quê? Vamos fechar e vamos fazer eles cruzarem bola na área. Dificilmente a Inter dá esse funil aqui para o adversário atacar, que é a zona mais perigosa, tá, no futebol. Tá? Obviamente, depois de lances na pequena área, né? Mas aqui a Inter praticamente não cede esse espaço aos seus adversários. E aí, o que o adversário tem que fazer? Efetuar cruzamentos. Nesse caso, o Miller nem conseguiu e normalmente sem vantagem numérica. E aqui a gente passa para um outro ponto, que na minha opinião foi aqui que a Inter ganhou o jogo contra o Bayern e conquistou a classificação para a semifinal. Aliás, tá? A Inter novamente sendo semifinalista, foi finalista inclusive em 22-23, vendeu muito caro o título para o City, que já era um time mais qualificado na minha opinião, mas a Inter jogou muito bem taticamente falando. Voltando aqui, transição defensiva passando para transição ofensiva. Esse é um detalhe que a Inter faz muito bem e poucos times na Europa têm uma transição tão boa como a Inter. O que é basicamente a transição para você, talvez que seja um pouco leigo, só para explicar rapidamente? Transição é o quê? O time está defendendo, como a gente viu aqui nesse lance do Miller, e ele consegue a posse e vai fazer essa transição ofensiva. Normalmente, o que acontece? A maioria dos times vai lá, trabalha um pouquinho a bola ali, volta às vezes a bola no goleiro tal, e vai jogar com mais tranquilidade. A Inter não. A Inter é um time que com poucos passos eles conseguem chegar no ataque. E é mais fácil eu mostrar para vocês entenderem. Ó. Mesmo lance, você vê que o Di Marco ganhou a sobra ali, depois que o Acerbi deu o passe para ele.
a bola dá no Thuram, ele dá de primeira, o Mkhitaryan dá um chute para cima. Aí muita gente vai pensar, pô, um chutão, né? Mas não, vocês vão entender que a Inter faz muito essa bola longa e é uma bola longa treinada, tá? E eu vou mostrar os lances. Bola cai no Lautaro, ele briga. E percebam, como a transição ofensiva foi rápida, com poucos passes, não deu para a equipe do Bayern recompor. Então a gente vê o Sané por aqui e o Eric Dier por aqui e o Min Jae-Kim. Então basicamente estão 3 contra 3. A jogada nem naturalmente ela acaba não saindo tão rápida assim. Você vê que o Çalhanoğlu retorna novamente primeiro. Aí a bola cai no Lautaro, ó, e aí a gente já vê o Barella avançando no espaço aberto aqui pelo lado direito, tá? Ele segura e aqui eu fiz questão de fazer essa análise. A Inter joga no 3-5-2. Olha onde já estão os alas. Lembrando, tá, pessoal? Lembram o início da jogada com o Di Marco. Vocês podem voltar aí. E o Darmian também estava lá atrás marcando. Olha onde os caras estão em pouquíssimos segundos. Pouquíssimos segundos. E aí a jogada flui, né? O Barella prefere, né? Opta pelo Di Marco lá do lado esquerdo. Ele dá o passe no centro. E aí a bola chega no Hakan Çalhanoğlu e o turco finaliza e quase faz um golaço aí contra o Bayern. Você vê que é muito rápido mesmo. Lembra que eu falei da bola longa? Pode parecer um chutão a olhos mais avisados? Pois é, a gente vai ver agora ela funcionando novamente. Ó. Bayern sobe a marcação. O Sommer prefere a bola longa no Marcus Thuram. Desta vez ele não tem nenhum jogador tão próximo para fazer um pivô ou para ganhar a segunda bola, que é uma das coisas que a Inter faz também muito bem. Ele domina e já leva, ó. E nisso, cara, de novo a gente vê o Darmian passando aqui pela direita, ou seja, o ala sempre dando opção, sempre onde os alas estão. E aí, curiosamente, ou não, né? Olha onde termina essa jogada com a finalização de fora aqui do Di Marco aqui da frente da área. Novamente, os dois alas no campo de ataque funcionando e vocês vê a bola longa funcionando. Agora, aquela bola longa perfeita, tá? Da Inter. De novo, o Bayern sobe a marcação, o Sommer lança. E agora vai na segunda bola. Lautaro briga na primeira. Marcus Thuram tá por ali. E lembra que eu falei para vocês do ala? O ala sempre tá espetado. Olha o Carlos Augusto aqui na parte de cima aqui do nosso vídeo. Já dando opção para um possível ataque. Aí o Thuram domina, dá a bola. O Lautaro até ameaça, né? Você vê que o Carlos Augusto até ameaçou passar. Mas a bola cai no Bastoni. E aqui eu tenho que falar do Bastoni, tá? Eu acho que até fora um pouco aqui da análise, mas eu fico impressionado que a gente não vê ninguém falando do Bastoni como um dos melhores zagueiros do mundo. E ele é um dos melhores zagueiros do mundo, tá? Cara, defensivamente um cara muito bom, desarma muito na bola, tem um jogo aéreo muito forte, não à toa faz alguns gols de cabeça também, e ofensivamente ele é um cara que muitas vezes vira um lateral esquerdo, tá? Assim como o Carlos Augusto vira um ponta, ou o Di Marco, ele vira um lateral esquerdo e realmente ele tem qualidade para isso, depois a gente vai ver outro lance aqui também, tá? E aí ele consegue dar o passe para o Carlos Augusto. E é exatamente o lance do primeiro gol contra o Bayern lá na Allianz Arena. Um golaço, né? Um passe de letra ali do Marcus Thuram. Um gol maravilhoso, que é uma jogada que o Inzaghi trabalha bastante na bola longa. Tem só bola longa, Gabi? Então a Inter não sabe sair com a bola no pé. Não, calma, meus queridos. Tem também a bola mais curta. Você vê que o Mkhitaryan, novamente, uma linha de 4, lá ele, do Bayern por ali. E se percebam que ele vai quebrar essa linha de uma forma extremamente fácil. Você vê que ele já viu o Barella ali, o Barella já entendeu, o Barella está de costa e de novo a gente vai ver o Bastoni trabalhando num momento ofensivo, né? De novo o zagueiro que joga pelo lado esquerdo trabalhando ofensivamente. Bola no Bastoni, rapidamente chega no ataque, o Carlos Augusto finaliza na rede pelo lado de fora. Você vê que é poucos passes, independente se a bola é longa ou saindo em passes curtos, é um time extremamente vertical e eu gosto demais disso da equipe da Inter. E para fechar, vocês viram os números de bola parada, né? Não à toa a Inter marca muito de bola parada e ela foi primordial para conseguir a qualificação para as semifinais contra o próprio Bayern. Foram 2 gols e aqui eu destaco o segundo, que se vocês pegarem, tá, pessoal, as cobranças de falta da Inter e os gols que eles fazem, principalmente ali na Série A italiana, a maioria é nesse funil ali, ó, perto ali da pequena área, e um cara chega de trás cabeceando com muita força. Se eu disser para vocês que eu acredito que a Inter é favorita contra o Barcelona, eu estaria mentindo, até porque o Barcelona está jogando muita bola. Mas pelos lances e por toda essa análise que eu fiz aqui,
com certeza vocês devem imaginar que o Barcelona vai ter bastante dificuldade para chegar à final contra a Inter, que é um time muito bem equilibrado, não é um time de grandes estrelas, né, um time de grandes nomes, de grande mídia, mas é um time que joga muita bola sim, ao seu estilo, que eu acho extremamente equilibrado, extremamente legal taticamente da gente acompanhar. Então, ó, se inscreve aqui no canal para você ver mais vídeos como esse, deixa o like e acesse nosso site, que lá também tem conteúdo sobre futebol no detalhe para vocês. Valeu, tamo junto, aquele abraço.